fazer a oração, eu queria que você sondasse o seu coração. Eu quero que você pense como que de fato está a sua vida diante de tudo que você ouviu aqui. De tudo que você tem ouvido durante esses últimos tempos, não só no acampamento, mas o que você tem recebido de Deus. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem ensinado de forma única e pessoal aquilo que você precisa aprender com Ele? Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas agora nessa manhã. Eu quero te agradecer, Pai, porque para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Como é gostoso a gente chorar na Tua presença e reconhecer que miserável homens e mulheres que somos. Porque se temos algo de bom, esse algo é o Senhor em nós, Pai. E eu te agradeço, Pai, porque a cada dia mais o Senhor tem nos ensinado a diminuir a nós mesmos e o Senhor tem crescido em nós. Muito obrigada. Eu te peço que nessa manhã a palavra de hoje, Pai, possa falar, a começar em mim, Deus, na minha vida e na vida de cada um aqui, Senhor. E que seja transformadora para cada um de nós. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje vai ser uma palavra que eu quero, apesar de não parecer isso, parecer um pouco meio triste, na verdade é uma palavra de esperança. Na verdade é uma palavra que revela o cuidado de Deus, o amor de Deus. E eu quero te falar uma coisa. Sabia que Deus ama você? Ama você. Ama mesmo. Você do jeito que você é, com as bobeiras que você fala, com as bobeiras que você faz, mete os pés pelas mãos. Talvez até cometeu coisas terríveis. Mesmo assim, ele olha para você e fala, eu te amo, filho. Eu te amo, minha filha. Eu me importo com a sua vida. E ele se importa tanto que ele escolheu o dia de hoje para a gente se reunir aqui só para ficar falando isso para você. Que ele se importa com você. E ele vai revelar hoje de manhã para deixar o teu coração cheio de esperança. Que aonde não há mais possibilidade de nada, aonde você olha para a sua vida e fala, acabou tudo, não tem mais jeito. Acabou tudo na minha vida, na minha casa, na minha família. Acabou tudo no meu casamento. Acabou tudo, todas as possibilidades daquilo que eu poderia viver. Acabou. Só que nessa manhã Deus quer falar para você que não acabou. Que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Aonde você olha para o impossível, Ele faz possível. Aonde você vê espírito de morte, Ele gera vida. Porque esse é o nosso Deus. Ele, ainda que você hoje saia daqui e por algum motivo decida não acreditar mais em Deus, eu quero te falar que Ele vai continuar vivendo porque Ele é Deus. Ele existe desde sempre. Ele existe independente de nós. Se temos fé ou não, Ele continua sendo Deus e Ele continua gerando vida. E Ele é tão poderoso, que Ele não precisa mover nada, a não ser a sua palavra. E por causa da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Antes que os seus dias fossem escritos, Salmo 39 diz que todos eles foram escritos. Ele já sabia cada dia. Antes de você nascer, a sua história já estava escrita. Então eu quero te falar nessa manhã. Eu não conheço a história de todo mundo aqui. Eu não sei como que você veio ao mundo. Eu não conheço a sua família. Eu não sei se você tem pai. Eu não sei se você tem mãe. Eu não sei se você perdeu a sua família quando era criança. Eu não sei a sua história. Mas eu quero te falar que esse Deus sempre se importou com você. Sempre se importou com a sua história. Eu disse na sexta-feira lá do gueto, eu falei para eles que Deus só teve um filho sem pecado. Mas todos os filhos de Deus foram gerados em dor. Todos têm marca de dor, inclusive Jesus. Jesus foi cuspido, maltratado, humilhado, sem ele precisar de nada daquilo.
Mas ele cumpriu o propósito até o último dia, porque ele queria revelar o amor dele para as nossas vidas. Então, se você está sem esperança, vale a pena você acreditar, ter fé e entregar tudo. Não é só o seu domingo que você vai entregar, que você parou de ir para a balada para ir para a igreja. Não é só a entrega do seu dízimo, que você tem sido fiel sempre, mas a administração de onde você tem usado o seu dinheiro. Você sabia que dinheiro é uma coisa sagrada? Eu tenho descoberto isso. O dinheiro é uma semente, e aonde eu semeio, eu colho. Eu tive o testemunho de uma pastora lá da base, que ela... Achei tão interessante, ela compartilhando a história da família, que os pais não são cristãos, e ela foi visitar a família por um período, e ela vive de oferta, como eu vivo de oferta. E aí ela falou assim, que aquele dinheiro, ela tem tanta responsabilidade com aquilo, onde o que ela compra, o que ela gasta, ela não faz dívida, ela não vai investir numa coisa que ela sabe que Deus não estaria naquilo. E ela foi para a casa da família, chegou lá, viu a família com dificuldade, e o pai dela bebe. Bebe, fuma, então ainda está preso nos vícios, aquela realidade toda. Aí ela disse que um dia, o pai dela falou para ela e falou, filha, você tem 50 reais para me dar? Ela falou, pai, eu tenho, posso te dar, claro. Meu pai, tem sim. Mas para que é? Não, filha, que eu tô com uma vontade de beber, tô sem fumar, tô sem dinheiro. Falou, pai, eu te amo. Mas eu preciso explicar uma coisa pro senhor. Eu tenho responsabilidade com o dinheiro que as pessoas me enviam. Quem envia um dinheiro para um missionário, quem envia um dinheiro para quem está no campo, acredita que essa pessoa vai ter responsabilidade com o dinheiro que ela está usando. Então ela não vai ser abusiva nem no dinheiro. E eu não posso, pai, pegar o dinheiro de oferta de pessoas que estão investindo na minha vida, como o reino de Deus, e aplicar esse dinheiro em bebida e cigarro. Eu não posso. Qualquer outra coisa que o senhor precisar, eu vou te dar. Uns 3 dias depois, ele precisou comprar uma mangueira. E ele estava com vergonha de pedir de novo. E ela viu que ele queria comprar a mangueira. Ela falou, pai, o senhor quer comprar a mangueira? Eu te dou o dinheiro, o senhor vai lá comprar. Então, é consciência de que o dinheiro que a gente está implantando, que a gente está entregando, é uma semente que a gente está plantando. E a gente vai colher daquilo. Então, quando eu digo para você entregar tudo, eu digo tudo. Tudo. E confia que não há pessoa melhor para cuidar de você do que ele. Amém? Vamos abrir nossa palavra? Palavra do Senhor. Lucas 7, de 11 a 17. Lucas 7, versículos do 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou dentre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Gente, falar de morte é uma coisa que a gente não gosta de falar. E é interessante porque assim, a morte é quase que um tabu, é uma coisa meio que existe uma superstição. Quando fala de morte, quando a gente está muito falando a respeito de assuntos de morte, aí sempre tem uma expressão bem goiana, cruz credo, vamos falar disso não, né? Não, deixa esse assunto para lá, que conversa ruim.
Mas é interessante porque quando a gente olha para a morte no aspecto de Cristo, a gente entende que a única morte é morte para nós mesmos. É morrer para si mesmo. Porque aquele que tem Cristo, ainda que morra, viverá. A postura de Cristo em nenhum momento era de alguém que vivia atemorizado e que lutaria para não passar as coisas que ele passou, porque ele tinha consciência de quem era o Pai. E o Pai é vida. E o Pai tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para o filho dele. E ele sabia que apesar de que ele ia passar pela cruz, ele ia passar pela morte, ele ia sofrer uma dor que ele não merecia sofrer, que não era dele, o pecado que não era dele, mesmo assim existia uma tranquilidade no meio de tudo isso, porque ele sabia que o que estava por vir era muito maior que a morte. Maior do que a morte é passar por ela e ressurgir pela vida e produzir vida. Só que quando a gente fala essa história, meio que soa um Cristo insensível. Porque é tão difícil pensar que você vai lidar com a morte e que isso não vai te machucar, e que isso não vai doer. Eu fico imaginando essa cena, essa situação. Gente, muito difícil imaginar a condição dessa mulher. Eu não tenho a mínima noção. Eu, na verdade, eu nunca perdi ninguém muito próximo. Eu tenho meus pais vivos, eu tenho as minhas irmãs vivas. Quando eu perdi os meus avós, eu ainda era muito nova. Então, parece que ainda não dava para processar essa condição da perda, do ir embora, de ficar longe. Mas eu não sei a sua história. Eu não sei quais as situações de vida e morte que você enfrentou. Eu não sei se você já esteve de frente com ela. Eu não sei se você já perdeu pessoas muito próximas. Mas eu sei que essa mulher... Gente, eu tentei ontem, a hora que eu estava orando e meditando, eu tentei sentir o que ela sentia. Gente, ela estava perdendo o único filho. E que provavelmente não era uma criança, porque ele fala jovem, não é? O texto fala jovem, quando Jesus chama ele para levantar. Então já era alguém que ela estava acostumada, provavelmente era a companhia que ela tinha, provavelmente era a pessoa pela qual ela conversava. Até porque, anteriormente da história da morte do filho, ela tinha perdido quem? O marido. Provavelmente essa mulher perdeu as coisas mais importantes da vida dela. Ela perdeu o filho, perdeu o marido. Que apesar da nossa cultura hoje estar se perdendo por uma questão moral, muita gente não sabe exercer seu papel, mulher não sabe exercer papel de mulher, homem não está sabendo exercer papel de homem, os pais estão fugindo das suas responsabilidades, as mães estão indo no mesmo caminho, estão terceirizando a educação dos filhos, estão terceirizando a vida espiritual dos filhos, porque ninguém quer saber de educar criança. Ninguém quer saber de assumir a sua responsabilidade. E eu quero te falar que mesmo Deus, com a palavra que Ele vai trazer nessa manhã, sobre vida, sobre ressurgir, Ele não tira de nós a nossa responsabilidade. Deus ama a nossa vida. Mas uma coisa que Deus faz, que eu acho curioso, Deus pode até livrar algumas pessoas por algum propósito. Mas eu acho interessante quando eu aprendi e entendi que Deus me ama, que Deus me perdoa, que Deus me cura, mas Deus não me livra das consequências do meu pecado. E às vezes, essa consequência é doída. Só que a gente tem que ser macho o suficiente e mulheres suficientes para enfrentar isso com tranquilidade. Porque aonde abundou o pecado, agora vai o quê? Abundar a graça. E aonde tem a morte, o Senhor vem com palavras de vida. Então eu preciso confiar que aquele que me ama tem um propósito muito maior na minha vida do que eu ficar tentando poupar a mim mesmo. Porque vocês acham mesmo que se Jesus fosse poupar a vida dele, nós estaríamos aqui? Vocês acham mesmo que o mundo ia estar só um problema como ele está? Ele é tão caos. Jesus foi tão peça fundamental que ele divide a história.
tudo aconteceu antes dele e depois dele. E aí um muçulmano, aí um budista, um hindu, ele tem que engolir isso. Porque não tem como falar que não é possível, porque o nosso Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, que mudou toda a nossa história. Então, se ele não poupou a si mesmo, eu quero te dizer, não poupe a si mesmo. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração essa manhã. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Queridos, Jesus foi tão sensível, tão querido, tão precioso, que ao ver aquela mulher, ao ver aquela cena, aquela situação, ele parou para socorrer. Ele estava com uma multidão, um grupo de pessoas, que ele poderia ser apenas mais um enterro. Mas a prova da sensibilidade de Jesus era tanta que ele se importou com aquela mulher. Eu não sei se ela conhecia ele. Eu não sei se ela sabia quem ele era e o que ele podia fazer. Mas eu sei que ele sabia quem ele era. E ele sabia o que ele podia fazer. Ele, como filho de Deus, revelando ali naquele momento o cuidado e a sensibilidade dele. E eu vou dizer para vocês o que Deus, o que Jesus quer nos mostrar através dessa palavra. A primeira coisa que a gente percebe é que, primeira coisa que Jesus revela, é que ele realmente se importa. E a prova disso é que ele para tudo, para na porta, que fala no 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. É interessante a gente pensar na história de Lázaro, né? Eu fico imaginando o desespero das irmãs de Lázaro atrás de Jesus. Jesus, vamos logo, que ele está muito doente, ele não vai sobreviver. Vamos, Jesus, você não é amigo dele? Jesus era amigo de Lázaro, amigo pessoal, de frequentar a casa dele. E aí Jesus, na tranquilidade dele, continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ministrando as pessoas, manifestando os milagres, operando na vida de gente. E não foi no tempo que as irmãs de Lázaro estavam desesperadas. Às vezes Deus não vai responder a gente no tempo que a gente quer. Mas isso também não mostra que ele é insensível. Tanto é que quando ele sabe da notícia da morte de Lázaro, o que aconteceu? Ele chorou. Vocês acham que ele não sabia que Lázaro ia ressuscitar? Vocês acham que ele foi pego de surpresa quando ele falou, estou chorando aqui porque eu estou triste que meu amigo morreu, mas eu vou lá fazer uma oração, talvez, quem sabe, Deus vai ressuscitar ele. Vocês acham que era assim? Gente, Jesus era Jesus, Filho de Deus, ele sabia. Só que ele é sensível, ele também sente a dor. Ele sabia que estava sendo difícil para aquela família. Ele sabia o que estava vivendo naquele momento. E ele se importou, ele chorou. Ele trouxe uma mensagem para essa mulher, para ela não chorar, porque ele queria comunicar alguma coisa para ela. Mas ela já tinha chorado, e muito. Talvez essa mulher já vinha chorando por anos. E eu quero te perguntar, o que você tem chorado por anos? O que ninguém sabe da sua vida? O que ninguém sabe da sua história? O que ninguém sabe da sua infância? Quais foram as ausências que você teve na vida? O que te faltou? Eu quero te falar que Jesus se importa. E Ele quer revelar para você, nessa manhã, que Ele se importa. Segunda coisa que Jesus revela é exatamente no 13. Quando Ele viu ela, o Senhor se compadeceu e Ele disse, não chores. Jesus, Ele revela que Ele pode cessar toda lágrima. Sabe esse negócio aí que está te machucando? Sabe essa história que você, só de pensar nela, se arrepia inteirinho? Ele está falando para você nessa manhã, não chores mais. Não chore. Não chore. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Eu vim para tirar o Lázaro dessa condição de morte.
Eu vim para te revelar a vida. Eu vim para curar essa dor. Eu vim para dizer para você quem você é. É isso que ele veio fazer nessa manhã. Sabe como que a gente descobre quem a gente é para Deus? O tanto que a gente conhece Deus. E como que a gente conhece Deus, gente? Me dá umas dicas aí. Pela palavra. Para mim, a básica primeira é a palavra. Oração, testemunho. Gente, são coisas fundamentais. É o fundamento, é a raiz da nossa palavra de sexta-feira. É aquilo que as pessoas, às vezes, elas não veem, elas não sabem. Ela não vê você lendo a Bíblia lá na sua casa. Ela não vê o tanto que você ajoelha lá no seu quarto e chora na presença de Deus. Mas são os fundamentos. E quando eu tenho esse tempo de intimidade com Deus, eu descubro quem eu sou nele. Gente, para de viver vida mesquinha diante de Deus. Para de comer das migalhas que caem da mesa do seu Senhor e senta na mesa para comer com Ele. Sabe como? Come, beba. Ele tem dado para cada um de nós isso daqui. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu estou falando isso e eu posso falar, e isso eu posso falar. Tudo que eu estou falando aqui, o Senhor pode me cobrar o tanto que Ele quiser, o que Ele quiser dizer. Mas as coisas que eu tenho falado com vocês são coisas que eu tenho vivido. Quando eu me converti, eu tinha 11 anos de idade. Provavelmente a Bíblia que eu ganhei, eu devia ter ganhado ela com uns 13 anos. Gente, eu era uma menina. Quem aqui tem 13 anos? Quem aqui tem 12? Quem aqui tem menos de 13 anos? Levanta a mão. Alguém tem 10 anos aqui? 11 anos? 12 anos? Então eu quero te falar que a grande maioria, quase todos que estão aqui, tem condição de viver o que eu estou falando. Porque quando eu era uma menina como eles, eu marcava a minha Bíblia inteira. As promessas eram de amarelo, as ordenanças eram de vermelho, as histórias que eu gostava mais, as mais lindas, que eu morria de chorar, porque eu sou chorona, eu marcava de azul. Mas eu conhecia a Bíblia. E ao conhecer a Bíblia, eu conheci Deus. Eu vou te contar uma historinha, só para a gente interpretar melhor, para a gente entender melhor isso. A gente não entende esse contexto porque a gente nunca passou por isso. Graças a Deus, assim, porque é muito difícil essa realidade. Mas nós acabamos de ver aí no Nepal o terremoto que eles viveram. Imagina um terremoto. Imagina um terremoto numa chuva. Imagina a tua casa, tudo cai no chão, tudo desaba. Você precisa sair da cidade, você quer ir para um refúgio, uma proteção, você tem que achar seus documentos. Você não pode sair da sua cidade sem documentos, você quer pegar as coisas do seu filho, você tem filho pequeno. E no escuro, na noite, no meio de um terremoto, se você acha uma luz de fósforo, é suficiente para você achar o que você quer? Não é. Mas pode te ajudar pelo menos a lembrar mais ou menos aonde que está uma vela. É ou não é verdade? Com o fósforo eu vou acender a vela. Opa, a minha luz já aumentou um pouquinho. Mas a vela é o suficiente? Não é. Então vamos tentar achar a lanterna? Pegamos a vela a gente foi atrás da lanterna, achamos a lanterna. Até que eu acho uma lamparina, até que eu coloco numa altura suficiente e eu vejo por completo aquilo que eu preciso ver. Queridos, se o seu conhecimento de Deus, se o conhecimento da palavra de Deus tem sido um fósforo, beleza. Para o início da conversão, ótimo, pelo menos você conhece um pouquinho. Mas não pare no fósforo. Busque a vela. Busca a lanterna, busca a lamparina, busca a luz do sol, busca a plenitude do dia para você ter visão e enxergar até aquilo que está te fazendo mal. E a gente precisa conhecer Deus para a gente identificar o mal. Gente, a Bíblia fala que o sábio percebe o mal e se esconde. Quantas vezes a gente cai em pecado porque a gente não tem conhecimento de que a sabedoria é o temor do Senhor e temer a Deus é ver o mal e se esconder. Não queira ser o valentão, não queira ser a crentona que consegue vencer todas as coisas na força do braço, porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, aquele que morreu na cruz e não na força do nosso braço.
quando ele fala isso, ele tem feito algumas perguntas para a gente que eu já fiz para vocês aqui. Por que você tem chorado e o que ainda te machuca? Em Mateus 5,4, é um versículo que fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por isso eu quero te falar uma coisa. Você não é fruto de pecado. Você não é um aborto que não deu certo. Você não é quem o pai e a mãe não quis criar. Você não é o esquecido da vida. Você não é quem Deus não se importou. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você sabe por quê? Eu vou te provar. O que eu quero fazer aqui nessa manhã é parar o ciclo de repetição que existe na sua vida. Repete comigo. Hoje eu quero parar o ciclo de repetição de coisas más na minha vida. A gente tem a tendência de falar assim: Jaque, você veio aqui me cobrar a educação da minha filha, mas você não sabe como é que foi a minha criação. Olha aqui, eu não tive pai. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai bebia, batia na nossa cara. Eu perdi foi dente na boca. Jaque, você acha que eu sei o nome do meu pai? Você acha que ele se importou comigo? Minha mãe, quando disse para ele que estava grávida, ele, vazou. Jaque, você não conhece a minha casa. A minha casa é uma zona de prostituição. A minha mãe foi uma prostituta, eu tive irmãos homossexuais, eu tive um monte de desgraça na minha casa. Você não sabe do que você está falando. Eu quero te falar que eu sei o que eu estou falando. Eu tinha tudo para desgraçar com a minha vida. Eu tinha tudo. Hoje eu vejo meu pai e minha mãe na igreja, gente, glória a Deus, é um milagre. Eu tenho um amor enorme pela vida do meu pai, porque meu pai, na simplicidade dele, no jeito dele, nas bravezas dele, que ele é nervoso demais, agora acalmou. Graças a Deus, se tem uma prova que eu posso dizer, meu pai está mudado, é que ele está calmo. Mas a história da casa da minha avó era só desgraça. Só desgraça. As lembranças que eu tenho dos meus avós é que a minha avó não conversava com meu avô, porque ela tinha uma mágoa enorme, porque ele batia nela, porque ele era alcoólatra, e ia para a prostituição. Sabe quem buscava o meu avô pela mão, quando ele ia para os prostíbulos bêbado, e que quebrava a casa e batia na minha avó? Meu pai. Meu pai ia buscar meu avô. Minha mãe precisava trabalhar. E quando a minha mãe trabalhava, era o meu pai que ficava comigo. Tem gente aqui que provavelmente tenha me visto como quando criança, várias vezes. Meu pai tinha uma motinha, aonde ele ia, ele me levava. Tinha uma piadinha aqui, ó o pianinho do papai. Que é o meu pai, e ele me levava. Mas o ambiente que eu mais ficava era na casa da minha avó. Porque até hoje, o cômodo onde meu pai utiliza para guardar as coisas do antigo foto dele, é na casa da minha avó. E a casa da minha avó é só briga. Na casa da minha avó é só palavrão. Na casa da minha avó eu cresci vendo os meus primos sendo xingados de todo tipo de palavra, de maldição, que eu jamais proferi uma delas para minha filha. E os resultados, sabe quais foram os frutos dessa beleza? É a prostituição que está lá dentro, é a homossexualidade que está lá dentro, é o isolamento. Eu tenho casos de tios que estão fazendo tratamento com psicólogo por causa de juntar lixo, manias, coisas, por causa do psicológico, do ambiente que foi criado. E eu cresci vendo tudo isso. Sabe qual foi a primeira vez que eu vi uma revista pornográfica na minha vida? Eu tinha provavelmente 9 anos de idade. Ficavam soltos pela casa. Minhas tias muito loucas, aquela coisa toda na época. Tinha uma revista lá. E eu lembro a primeira vez que eu olhei aquilo, Deus foi tão lindo, que me guardou tanto, que eu olhei para aquilo e falei, que idiotice, que lixo é isso aqui? Eu com 9 anos de idade. Talvez, se eu tivesse levado mais a sério aquela revista, eu não estava aqui dando meu testemunho.
Eu estava desgraçando a minha vida numa prostituição. Qual é a sua história? Qual é a sua infância? Qual é a marca que você carrega na sua vida? Eu quero te falar nessa manhã que Jesus está falando, não chore. Não chore. Eu estou aqui. Nós vamos mudar essa história. Nós vamos transformar essa história. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. Então eu quero que você pense na sua infância. Não porque eu quero te machucar nessa manhã, mas eu quero que o Senhor te cure nessa manhã. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você ouviu, mas eu quero te dizer mais uma vez. Todo esse abandono, abuso, agressão, desrespeito, traição, humilhação, rejeição, todas as palavras de maldição que levaram sobre você. Eu quero pedir ajuda agora do Eduardo, que o Marcos me ajudasse também. Eu vou entregar uma folha de papel para você. A gente vai fazer uma dinâmica e de forma simbólica. Eu gostaria que você escrevesse tudo aquilo que te machuca. Todas as mentiras que o diabo tentou te acusar. De todas as mentiras que ele ainda tenta fazer você pensar. E você sabe por que eu quero parar esse ciclo, gente? Sabe por que Deus quer parar esse ciclo? Para que você não justifique mais diante das realidades que você precisa enfrentar. Se o seu pai não foi presente, seja você um pai presente. Se a sua mãe não te deu palavras de carinho, seja uma mãe carinhosa. Se você não soube o que é ser amado, ame as pessoas. Se você não recebeu cuidado, aprenda a cuidar. Mas para de repetir os ciclos de maldição, os ciclos que você tem que interromper, porque a gente, quando entende Cristo na nossa vida, essas coisas têm que parar. A gente precisa parar. E a pergunta é, você quer parar? Você quer parar com esse ciclo? Porque eu quero te falar a terceira coisa. Enquanto eles estão entregando, queria que você ainda prestasse atenção aqui. No texto, quando Jesus fala aqui, ó, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Gente, quando Deus ele entra na nossa vida, ele restitui todas as coisas. Talvez ele não dê exatamente aquilo que você queria. Talvez não é exatamente a pessoa que você imaginava. Mas o que importa para ele de restituição é o tanto que ele quer curar essa dor e mostrar o cuidado dele. Ó, se não for... tem gente que está com caneta? Tem gente que vê que tem caneta aí? Sim? Então quem tiver caneta, eu não sei se vai dar para todo mundo. Mas qualquer coisa vocês ficam de 2. Tá? Tipo, quem for casal aí, fica de 2. Façam aí. Um depois empresta a caneta pro outro, que eu acho que não vai dar para todo mundo. Depois, pessoal, todo mundo devolve a caneta porque é da igreja, tá? Ah, beleza, por favor, se puder. Deus, ele restitui. E ele está tão preocupado com essa restituição, você sabe por quê? Eu tive uma experiência na campanha de uma garota. As campanhas são aqueles acampamentos que a gente organiza. Então a gente já, como tem 6 anos consecutivos que a gente vem fazendo acampamento, e é um acampamento muito longo, e algumas vezes acontece no meio do ano, outras vezes a gente viaja para fazer acampamento em outra cidade, mas sempre com a mesma formatação. Sempre o objetivo é levar a criança e o adolescente e o jovem, né, que hoje na verdade é mais adolescente e jovem, a essa experiência de cura, de ser restaurado. E a gente tem vários testemunhos de histórias muito lindas, como por exemplo de uma menina surda. Quem viu o vídeo que nós passamos, que tinha uma garota surda? Quem viu o vídeo que nós passamos? Aquela menina tem um testemunho lindíssimo, porque ela não existe absolutamente nada, nenhum sinal de ferida na vida dela, porque ela é surda.
Muito pelo contrário. Ela me mostrou um versículo bíblico que eu não conhecia. Que Deus fala, não sei se é em Isaías, que Deus fez os surdos. E aí tem um outro texto no Novo Testamento, quando os discípulos procuram Jesus e falam, Jesus, por que este nasceu cego? E quem pecou? Como se fosse um castigo de Deus, né? Fulano nasceu cego, porque... E Jesus fala, não foi por nenhuma coisa nem outra, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. E é curioso porque é muito gostoso, gente, quando você conversa com alguém curado. Olha, eu conheci uma família que o primeiro filho, ela engravidou aos 24 anos e o primeiro filho dela foi síndrome de Down. Pensa, um pai saudável, uma mãe saudável, que geralmente acontece só nos casos de quando a mulher é com mais de 40 anos que quer engravidar, era algo raro. Gente, pensa numa família curada. Ele tem 27 anos. O currículo do nosso síndrome de Down. Ele joga vôlei, tênis, judô, campeão de karatê. Ele toca na percussão da igreja. Ele tem uma página na web, até que vocês quiserem procurar lá depois, me fala, seria legal até todo mundo adicionar ele. Porque sabe qual é o sonho da vida dele aos 27 anos com síndrome de Down? Ser embaixador da PAI. Vocês acham que esse menino criou isso, foi da cabeça dele? Vocês acham que esse garoto, hoje com 27 anos, com toda essa história linda, eu fiz um trabalho da faculdade e levei a história dele para a faculdade. Tem gente que chorou. Uma colega de sala minha, não era eu cristã, nada, ela falou que o sonho da vida dela era ter um filho com o marido, e ela desistiu porque ela já estava com mais de 45 anos, 40 anos, 45, não sei. Ele também, e o médico falou que o risco na idade dela de ter um filho síndrome de Down era muito grande. Aí ela falou, não, então não quero ter filho não. Quando eu levei a história dele, ela falou, se eu pudesse agora, ela chorou, ela falou, se eu pudesse agora para o médico, eu ia falar, eu quero correr esse risco. Porque a história dele é lindíssima. Mas sabe quem foi o ponto-chave na vida dele? Uma mãe e um pai que não fugiram da responsabilidade. Uma mãe e um pai que não tinham orientação, mas foram atrás de toda a orientação de como lidar com aquela criança. E vocês acham que esse pai falava assim, ô seu mongoloide, para de fazer bagunça, menino. Vocês acham que era isso que a mãe falava? Filho, você é uma benção. Filho, que lindo o seu trabalho. Ela me contou uma história que eu achei maravilhosa. Diz que ele estava sendo alfabetizado numa escrita. Quando ele foi para outra escola, chegou lá, a professora falou que aquela não era certa. Que não era de caixa alta, era de não sei o quê. E aí, nisso ele travou, parou de escrever. Aí ela começou a orar, falou, Deus me ajuda, como que eu posso ajudar o meu filho? Na hora ela deu a borracha em cima da mesa. E ela falou assim, filho, o que é isso aqui? Ele, uma borracha, mãe. Para que serve? Para apagar. Então, se existe borracha para apagar, quer dizer que você pode errar. Então, vamos tentar de novo escrever? Gente, fantástico. Eu tenho hoje, na faculdade, pessoas que estão... Eu tenho professores cegos. Eu tenho professores que tem um síndrome de Down lá, que faz parte de uma atividade lá, que ele, na verdade, é professor de educação física. Se formou em educação física. Então, se eles, por causa da palavra que foi proferida na vida deles, eles acreditaram, eu quero te dizer que as palavras de mentira que disseram para você, eu quero que você escreva elas aí, porque a gente vai rasgar essas palavras hoje. Porque nós vamos acreditar nas palavras de vida. E as palavras que o nosso Deus tem dito a nosso respeito não são essas. Não são essas mentiras que têm machucado seu coração.